O título da mensagem de hoje é Perto está o Senhor. Sim, o nosso Deus é Deus de perto e não de longe. Mas antes de continuarmos, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez, ativando as notificações, assim você vai ficar antenado a tudo que é postado aqui no nosso canal, principalmente aí nessa série de 30 devocionais. Se você está assistindo esse vídeo simultâneo, enquanto estamos lançando ele todos os dias às 7 horas da manhã, ativando as notificações, você vai receber uma notificação aí no teu aparelho de celular, no teu computador, para você ficar sabendo do que foi postado aqui no nosso canal. E não deixa de compartilhar para que mais e mais pessoas sejam abençoadas. Coloca aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, assim nós vamos alcançar mais pessoas e abençoar mais pessoas em nome de Jesus. O texto que nós estamos lendo nos últimos dias aqui na nossa série de devocionais está lá em Filipenses no capítulo 4, no qual Paulo, num momento muito inusitado, no momento que naturalmente falando ele estaria extremamente ansioso, porque ele estava ali à mercê de um imperador romano, numa prisão romana. Ele nos escreve, Filipenses 4, a partir do verso 4, o seguinte: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade ou a moderação de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu quero ficar hoje no verso 5, ele diz assim: seja a vossa amabilidade ou a amabilidade de vocês conhecida diante de todos. Ele fala sobre a sua relação ao próximo, a sua moderação, a sua amabilidade para com as outras pessoas. E ele fala isso num contexto que ele está ensinando a controlar e a combater a ansiedade. Sabe por quê? O ansioso, ele não só padece e sofre com ansiedade, mas ele faz com que as pessoas à sua volta também sofram e padeçam com a sua ansiedade. Por isso que é tão fundamental você combater a sua ansiedade, para que não só você tenha a paz de Deus, que excede todo entendimento, a plenitude, a vida plena que Deus tem para você, mas como você possa ser um instrumento de bênção e não o contrário para as pessoas que estão à sua volta. Mas como nada na palavra de Deus, quando vem com uma ordem, ela traz a ordem sem trazer a capacitação, pelo contrário, todas as vezes que a Bíblia nos ensina, nos comissiona, nos exige que façamos algo, a Bíblia, a palavra de Deus nos capacita a fazer aquilo que Deus nos ensina ou aquilo que Deus nos comissiona. Ele diz assim: seja a vossa amabilidade conhecida diante de todos, porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor. O nosso Deus não é Deus distante, mas Ele é um Deus de perto. É importante que você tenha essa ciência, porque essa verdade é libertadora. Apesar de problemas, apesar de tempestades, Deus não sai do seu barco. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perto está o Senhor. Sim, o apóstolo Paulo aqui falando sobre controle da ansiedade, ele usa essa expressão que nos ensina muito, uma expressão com poucas palavras, perto está o Senhor, mas que nos ensina muito sobre como enfrentarmos momentos de adversidade, sobre como controlarmos as nossas ansiedades. A expressão perto está o Senhor, ela está falando também no contexto sobre a volta de Jesus, que o cristão ele tem que entender que Jesus ele pode voltar a qualquer momento. A volta de Jesus está próxima, a volta de Jesus está perto. E ao contrário do que muitos pensam, essa certeza, essa afirmação, esse ensinamento sobre a volta de Jesus, não é para causar pânico, não é para agravar a sua ansiedade, mas é para ser uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança. Apesar de situações, e quer Jesus volte na nossa geração, volte hoje ou volte só no futuro, daqui a algumas gerações, o cristão tem que ter essa certeza que a volta de Jesus pode ser a qualquer momento. Ou ele tem que viver como que se a volta de Jesus fosse a qualquer momento. E ao contrário do que muitos pensam, isso não é um instrumento para aumentar a ansiedade, mas muito pelo contrário.
Isso nos prega uma mensagem que para o servo do Senhor, para o cristão, não importa qual seja a circunstância, seja notícias de guerra, seja notícias de agravamento financeiro, agravamento econômico, seja uma situação de dificuldade na política de um país, o servo do Senhor sempre tem uma esperança. Porque a qualquer momento a trombeta pode tocar e Jesus pode voltar e de repente toda a dor vai cessar, todo o sofrimento vai parar. Muito pelo contrário, veremos o Rei, o Príncipe da Paz, nos dando vitória plena, vitória completa. O servo do Senhor sempre tem que ter esperança sobre a volta de Jesus. Sim, porque perto está o Senhor. A palavra perto está o Senhor não só fala sobre volta de Jesus, mas nos ensina também se Jesus não for voltar na nossa geração. Porque para toda e qualquer situação, nós temos um Salvador, um Senhor, que apesar das dificuldades que enfrentamos, na hora certa ele se levanta, e quando ele levanta, quando ele age, ninguém pode impedir. É isso que Jó nos ensina quando ele passou por todo o turbilhão que ele passou. Ele perdeu seus bens, perdeu entes queridos, perdeu a própria saúde. E no meio daquele turbilhão ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e em breve ele vai se levantar. Quando a ansiedade bater na sua porta, se lembre que perto está o Senhor. Ele vive, ele é Emanuel e em breve ele vai se levantar. Quando ele levantar, não tem enfermidade que pode o deter, não tem problema financeiro que pode o parar, não tem diabo que pode interferir no seu agir, porque quando ele age, ninguém pode impedir. Se lembre que o seu Redentor vive e ele em breve se levantará. Essa expressão perto está o Senhor, como eu falei no início, também nos ensina que o nosso Deus não é um Deus à distância. Ele não é um Deus distante, mas ele é um Deus de perto. Ele não quer ficar longe de você, pelo contrário, ele pagou um alto preço para que você pudesse se aproximar dele e ele pudesse se aproximar de você. Um dos atributos do nosso Senhor Jesus, um dos nomes do nosso Senhor Jesus é que ele é Deus Emanuel, ele é Deus conosco. Ah, isso nos ensina tanto. Isso tem que ser um instrumento de paz para o seu coração, para você combater e prevalecer na batalha contra a ansiedade. O nosso Deus é um Deus presente, ele é um Deus Emanuel, ele é um Deus de perto. Muitas vezes ele não vai impedir você de enfrentar tempestades, mas ele vai estar no seu barco no meio da tempestade. Jesus nos trouxe essa promessa antes dele ser assunto aos céus. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dias bons e dias ruins. Lembra ali do povo de Israel no deserto? Passaram 40 anos ali, enfrentando muitos desafios, incertezas, lidando com muita ansiedade. Mas a Bíblia fala que o Senhor esteve com eles, cuidando, livrando de males. A Bíblia fala que durante o dia o Senhor se manifestava como uma nuvem. Nas horas mais quentes ali do dia, quando as temperaturas chegavam às maiores marcações, ele era uma nuvem para acalentar ali o calor do sol. Ele era uma nuvem, não só para trazer sombra, mas para trazer direção. E quando a noite chegava, as temperaturas no deserto durante a noite caem muito. A Bíblia fala que ele vinha como uma coluna de fogo para acalentar o frio da noite, para trazer direção com uma luz que vence e dissipa as trevas. O Senhor está com você no dia e na noite, no calor do dia e nas horas mais frias da noite. Deus não sai do seu lado. Tem uma promessa muito interessante que corrobora aquilo que eu quero te ensinar nesse devocional. Quando Josué, ele assume o posto de Moisés, Moisés que tinha sido um grande homem ali em Israel, tinha sido usado para libertar o povo do Egito, para conduzir o povo durante 40 anos de peregrinação ali no deserto. Agora ele tinha morrido antes de entrar na terra prometida. E Josué tinha que assumir esse posto por causa de uma direção do Senhor através de Moisés. Diante de toda aquela ansiedade, daqueles desafios, o Senhor vem a Josué, lhe dá uma palavra de fé. E se você ler lá em Josué no capítulo 1, todo o capítulo é um banquete muito especial. Uma das promessas que Deus afirma por algumas vezes ali a Josué é que ele estaria com Josué.
Ele não disse para Josué que Josué seria Moisés, porque a comparação não é de Deus. Deus não criou Josué para ser Moisés, Deus criou Josué para ser Josué. Mas uma das promessas era que, assim como ele foi com Moisés, ele seria com Josué. Assim como ele usou Moisés, ele usaria Josué. Eu estarei com você. Algum tempo atrás, eu tive uma experiência muito interessante que falou muito sobre esse princípio ao meu coração. Eu tive a oportunidade de levar um dos meus filhos a uma atividade esportiva, uma atividade extracurricular. Geralmente é a minha esposa que os leva por causa da correria do dia a dia, mas o meu filho fez muita questão, pediu muito para eu ir e eu consegui ajustar a minha correria para ir com ele nesse dia. E era uma partida de futebol, ele sabe que eu gosto muito de futebol, ele nem gosta tanto de futebol assim, mas porque eu gosto muito, ele insistiu para que eu fosse e eu fui com ele. Interessante que quando eu fui ali assistir aquele treino besta de crianças ali e o meu filho participando dele, como eu fiquei afetado com aquilo, Deus usou para falar comigo, porque eu achei que ia ser mais uma atividade extracurricular de crianças, mas não, eu fiquei afetado, porque eu estava torcendo para o meu filho o tempo todo. Ali nos treinos eu ficava assim para ele acertar e rotinas assim de fundamento do futebol, algo muito simples, muito básico. Quando chegou o coletivo eu fiquei afoito ali, lógico, não expressava tanto, me controlava, mas eu queria que ele fosse um dos primeiros a ser escolhido. Então cada pessoa que era escolhida ali para aquela partida de futebol, cada criança, eu ficava aflito ali, falava, quase que eu gritava, escolhe meu filho, escolhe meu filho. Durante o jogo da mesma forma, e Deus falou ao meu coração, sabe por quê? Porque eu estava com meu filho. Quando eu estou com ele, eu tenho vontade de interferir, eu tenho vontade de o abençoar. Eu só não interferi porque seria pior para ele. Da mesma forma, a promessa que Deus estará conosco, muito tem a nos abençoar. O Senhor vai estar com você de dia e de noite. Quando você estiver enfrentando dificuldades, se Ele tiver que interferir, Ele vai interferir. Se Ele tiver que parar uma batalha, no meio daquela batalha Ele vai parar o inimigo, sabe para quê? Para te dar um alimento, um banquete na presença dos seus inimigos, para te fortalecer, para te renovar. Se Ele não interferiu ainda da maneira que você gostaria, porque é o melhor para você. Ele tem um propósito, Ele está de olho. Ele não saiu do seu lado. Ele está convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não impede muitas vezes a tempestade de vir, mas Ele vai estar com você no barco. E quando Ele está no barco, Ele faz questão com que você chegue do outro lado. Ele faz questão de reafirmar que o propósito dele vai se cumprir. Ele trabalha em todas as coisas, de dia, de noite, na tempestade e na bonança, para que tudo isso contribua para com que o propósito dele se cumpra na sua vida, em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal. Deixa aqui um comentário aqui embaixo falando sobre algo que Deus falou com você e compartilhe para que mais e mais pessoas sejam abençoadas. Não se esqueça, perto está o Senhor.